Ok, pessoal, então estamos aqui com mais uma live. Essa live vai ser um pouco mais curta, né? Todo mundo aproveitar aí o feriado do São João. Se você mora no Nordeste, provavelmente é feriado onde você mora. E hoje vamos ver, né, os pronomes demonstrativos. Mas antes de mais nada, né, da mesma maneira que a gente viu primeiro o que eram pronomes possessivos, né? Aliás, pronomes pessoais na outra, né? A gente vai falar também o que são pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos são aqueles que a gente usa para demonstrar alguma coisa. Isso, aquilo, isto, essas coisinhas. Porém, em japonês tem um probleminha. Em português, nós praticamente temos três, né? Isto, isso e aquilo. Aquela história, isto é quando está perto de quem está falando. Aí depois temos também o isso, né? Que é quando é longe de quem está falando e próximo de quem está ouvindo. E tem aquilo que é longe dos dois. Isso a gente vai ver aqui as 6 maneiras que a gente tem de colocar na língua japonesa. Só que tem um probleminha. São 6. Não faz muito sentido, não é? Vocês vão ver que faz sim. E não se preocupe, porque a gente vai ver aqui com exemplos e tudo mais. Mas antes de mais nada, fiquem tranquilos, porque todas essas palavrinhas que a gente vai falar aqui, na nossa live relâmpago super rapidinha, vai ser colocada também lá no YouTube e no feed. Então você vai poder ter acesso, vai ficar super fácil para vocês. Então vamos começar, né, com nossos primeiros grupos, né? Vão fazer 2 grupos de 3. O primeiro grupinho que vai ser aqui bem fácil, né, falando sobre o como falar, né, perto isto, isso, aquilo. A primeira palavrinha que a gente vai ver é o kore. Vamos lá, pessoal. Kore. Kore. Muito fácil, né? Kore. Se você for colocar em Romaji, é K-O-R-E. E se for colocar em Hiragana, fica mais fácil ainda, que são só 2 símbolozinhos, são 2 hiraganas, o Ko e o Re. Sem problema nenhum. Então, quando é que a gente vai utilizar o Kore? O Kore a gente vai utilizar quando a gente quer falar que algo está perto de quem fala. Assim, se eu estou falando, né, quem vai ter sempre o ponto de vista de quem está falando. Eu falar Kore, aquilo que eu estou me referindo está próximo a mim, mas talvez não esteja próximo de quem está ouvindo. Vamos supor que essa caneta aqui está pertinho, está bem perto de mim, ao lado, mas está um pouquinho distante de você. Como está mais perto de mim do que de você, eu vou falar kore. Kore wa nan desu ka? O que é isso? Agora, se esta canetinha estiver perto de vocês e um pouco mais distante de mim, eu não vou falar kore wa nan desu ka? O que é isso? Eu vou falar sore wa nan desu ka? Eu vou utilizar, né? Vou colocar aqui para quem tá quando estiver perto de quem ouve. Então, o que a gente vai fazer? Tá perto de quem fala, kore. Tá perto de quem ouve, sore. E se estiver longe dos dois, o que a gente vai fazer? Se estiver longe dos dois, aí a gente vai ter que colocar o are. Que é engraçado, porque are, neste caso de pronomes demonstrativos, significa, né, algo que está longe dos dois, né? Pega essa caneta, ó, joga fora. Are. Está longe dos dois, de quem está ouvindo, de quem está falando. Porém, are também tem outro sentido em japonês. E quando você está conversando com alguém, essa que a pessoa não entende o que você está dizendo. Se essa pessoa não está entendendo o que você está dizendo, ela vai fazer are. Are. Super simples. Então, esses são os 3 principais. A gente, ó, nessa nossa live relâmpago, né? Bem rapidinha para vocês, só para explicar um pouquinho dos pronomes demonstrativos. E a gente já viu metade de como é que se pronuncia, né? De como é que você vai fazer essa questão dos demonstrativos. Como é que vai dizer isto, isso, aquilo. Então, o que é que vai rolar? A gente vai pegar kore, sore, are, que vai estar no feed depois para vocês darem uma olhada. E vou reupar, né, essa nossa live curtinha aqui lá no YouTube para vocês. Mas esses daqui não precisa dizer o que é o objeto. Eu vi essa caneta e só falei sore, kore, are. Porém, se eu não falar sore, kore, are e sim utilizar outra maneira para poder dizer o que o objeto é, em vez de eu falar isto, eu falar esta caneta, aí vai mudar. Em japonês, quando a gente quer falar o nome do que está por perto, a gente vai falar kono, sono e ano, que fica bem diferente. Então, ao invés de eu falar, por exemplo, kore,
Por dizer caneta. Caneta em japonês é igual ao do inglês, é pen. Então, se eu falar kono, eu tenho a obrigação de dizer o que é. Kono pen. Kono pen. Esta caneta. Kono pen. Vou deixar mais perto de vocês, um pouquinho mais distante de mim. Então eu não posso falar kono, né? Que não é isto. Virou isso. Então é sono pen. Sono pen. Se estiver longe dos dois, ó, jogar aqui, ó. Aí ficou ano. Ano pen. Então vamos recapitular aqui, galera. Todo mundo junto. Quando eu não preciso falar o nome, eu vou falar kore, sore, are. Não falo o nome. Kore é quando está perto de quem fala. Sore é quando está perto de quem ouve. E are é quando está distante dos dois, de todo mundo. E, além disso, are tem outro sentido. Quando você está falando com alguém e a pessoa não entendeu direito a situação, ficou tipo, meio confusa, tipo, o que está acontecendo? A pessoa faz, are? Mas isso aí é uma questão idiomática. Não quer dizer necessariamente que todo mundo vai fazer isso. A gente também viu aqui que existem os outros, né? Quando você quer falar o pronome demonstrativo junto com o objeto. Esta caneta, essa caneta, aquela caneta. Então, kono, sono e ano. A gente está usando caneta como exemplo. Pen, está perto de mim, é esta, né? Então, kono pen. Está perto de quem está ouvindo, aí é ano, né? Ano pen. Ficou longe, jogou. Ano pen, sono pen, kono pen. Então, kono, sono, ano. E diferente de are, ano não pode ser utilizado quando você não entende algo. Então, vamos lá. São 6. Kore, sore, are, kono, sono, ano. Vai estar tudo na tabelinha para vocês, sem problema nenhum. E o mais importante disso tudo é que você vai poder melhorar o seu jeito de se expressar em japonês. Em vez de você ficar apontando, você vai poder falar. Você não vai precisar só fazer não, você vai poder explicar. Você quer comprar algo, você está vendo um peixe, né? Você quer comprar aquele peixe. Você vai fazer, está longe de você, mas está perto do vendedor. Sumimasen, sakana wa ikura desu ka? Aliás, que nada, são só 6, Naomi, fica tranquila, você consegue. Então, tá lá embaixo da prateleira. Sakana wa ikura desu ka? Quanto custa aquele peixe? O vendedor tá segurando ele na mão. Tá lá com a bandejinha, com papel, um plástico filme. Aí você não vai poder falar não, né? Porque não tá na prateleira. Tá aqui com quem tá ouvindo. Você faz sumimasen, sono sakana wa ikura desu ka? Quanto custa esse peixe? Se estiver perto de você, você pegou, tipo, peguei o peixe aqui. Sumimasen, kono sakana wa ikura desu ka? E se você for falar, se você não quiser falar, ou não souber como é que fala aquele nome, você só precisa falar kore, sore, are. Então, eu estou segurando, né, o produto. Deixa eu ver. Essa borracha, né? E a pessoa esqueceu, né, como é que se fala borracha em japonês. Então a pessoa faz, sumimasen, kore wa ikura desu ka? Com licença, quanto é isto? Tá perto do vendedor que tá segurando. Você vai, sumimasen, sore wa nan desu ka? Tá, nenhum dos dois tá segurando, tá no canto ali. Sumimasen, are wa ikura desu ka? Não é difícil. Tenho certeza que todo mundo aqui consegue. Você também, Naomi, você consegue. Então, essa questão, né, de você justamente, né, ter lembrar de que quando terminar com no, você vai ter que dizer o nome do produto. Mas eu não sei como é que fala aquilo em japonês. Então você não coloca com no, você coloca com re. Kore, sore, are. Não precisa falar o que é. Você sabe como é que se diz aquilo? A gente usou o exemplo de caneta, porque caneta é pen. Então é mais fácil de decorar. Quero falar, me referir a esta caneta. Eu estou segurando a caneta, kono pen. Outra pessoa está segurando, sono pen. Ninguém está segurando, está um pouquinho mais distante, ano pen. Super tranquilo, né, pessoal? Então, praticamente só isso. Não tem nenhuma novidade, nenhum mistério. Tenho certeza que vocês vão conseguir pegar direitinho. Vai estar lá na tabela do feed para vocês. E o melhor de tudo é que é só uma questão de prática. Como eu já havia falado antes várias vezes, japonês não é difícil, mas exige atenção. Então, se você se dedicar, fazer o seu melhor, você vai conseguir.
A gente viu aqui, olha, a gente em português só tem três, né, principais, né, pronomes demonstrativos principais. Isto, isso e aquilo. E no caso tem a variação do aquilo, que pode ser aquele, aquela. Mas aqui, olha, a gente tem seis, mas na verdade são só três também. Porque os outros três é só se você souber o nome do que está acontecendo lá, o nome daquela coisa, do objeto. Então fiquem tranquilos. Então, espero que tenham gostado, pessoal. Essa livezinha tá bem curta, mas é só para explicar para vocês esse princípio que é muito importante para a língua japonesa, né? E não se esqueçam também que vocês podem baixar gratuitamente o meu mais novo e-book, Japonês para Iniciantes e Suas Primeiras Frases no Idioma. É muito fácil, basta acessar japonescoartu.com/ebook que você pode baixar gratuitamente esse material feito especialmente para vocês, com diversas frases para você conseguir falar de tudo um pouco e também com a introdução da língua japonesa, com todo um histórico e tudo mais. E não se esqueçam que qualquer um pode aprender um idioma desde que se dedique, então não se deixe desmotivar. Lembra do que a gente falou lá na nossa outra live, estudando japonês sem pirar? Então, na quarentena a gente vai ter estresse, a gente vai ter os desânimos devido às dificuldades, vai ter um pouquinho de ansiedade porque vai querer aprender tudo, tem medo de nunca conseguir, você ficar pensando, não consigo manter uma rotina, essas coisas. Esquece tudo isso, foca, dá o seu melhor, ajusta de acordo com o seu tempo, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima!